Quando a dor chegar para você, serei a promessa de alívio e renovação. Se o cenário se converter em noite escura, serei a estrela guia para o rumo certo. Quando a fadiga se apresentar, serei o abrigo seguro. Quando os conflitos se fizerem presentes, serei a indicação para a calma e a fraternidade. Em todos os momentos, desejo ser a sua companheira fiel. Sou amiga de todos, embora só encontre guarida entre os crentes e idealistas. Hoje, bato à sua porta. Não me recuses morada em seu coração. Onde chego, renovo os pensamentos e vivifico a certeza num futuro melhor. Sou irmã do otimismo, filha da confiança em Deus. Agora, sou também sua irmã. Me dê sua mão e venha comigo. Meu nome é Esperança. Sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro d'água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. E quando eu vou viajar pelo interior, pinheiro ao pé da estrada, a montanha esparramada, só me lembram de você. E na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. Quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Ai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que
só faz lembrar você. Na noite de hoje, o Dr. Andrei vai nos trazer a ação do pensamento na saúde e na doença. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite a todos. Alguém um dia escreveu esse mini currículo e colocou na internet. E hoje, sempre que o pessoal precisa, acha fácil isso. Mas, na verdade, esse mini currículo só contém as informações desimportantes. Geralmente as pessoas perguntam, e o pessoal lê com o maior carinho, né? Porque, geralmente, o que se valoriza no mundo é esse currículo de trabalho. Mas eu vou falar meu currículo para vocês, que é mais simples e mais fácil. Meu currículo é que eu sou Andrei Moreira, filho do Geraldo Dácio e da Maria Madalena. Esse é o meu currículo. Essa é a única coisa que me faz verdadeiramente único e a única coisa que me faz verdadeiramente importante. O resto é trabalho. O resto é só realização, não é? E as pessoas geralmente perguntam, mas por que o resto não é importante? Eu digo, porque para quem é filho do Geraldo e da Madalena, todo este resto é obrigação. Afinal de contas, recebi tanto deles. Então, eu compareço aqui como filho do Geraldo e da Madalena, como Andrei, como um amigo, como aquele que está buscando aprender com a doutrina espírita, que encontrou na doutrina espírita as respostas suficientes para o começo da caminhada, para ser alguém que está buscando. E é assim também que eu sei que esta casa e todas as valorosas casas aqui de Orlando permanecem, não é, como estudiosos desta doutrina tão libertadora que é o Espiritismo. Nós vamos falar de um tema nesta noite, que é um tema muito importante no pensamento espírita, que é as noções da nossa potência interior como um fulcro criativo e criador. Quando nós estudamos o pensamento, nós estamos estudando a potência criadora do espírito imortal que nós somos. E isso nos dá a compreender a extensão das possibilidades que estão ligadas à nossa vontade. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que o pensamento não é um produto do cérebro físico, não é um subproduto dos neurotransmissores cerebrais, nem das conexões neuronais que nós estabelecemos no nosso organismo físico. O pensamento verte da mente. E a mente não está no cérebro. A mente reside no corpo mental. E o corpo mental é um dos corpos que compõem aquilo que Allan Kardec chamou em conjunto de perispírito. Peri é um prefixo grego que significa em volta de, e o espírito é o ser imaterial, princípio espiritual e inteligente do universo, derivado da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o espírito que somos princípios inteligentes que viemos da inteligência suprema. E como nós precisamos de matéria a nos envolver em todos os níveis que a matéria existe, então nós precisamos de corpos nas mais variadas dimensões. O corpo mental é um destes. E ali reside a mente, irradiando o fulcro do pensamento como expressão da vontade do espírito. É preciso compreender que a mente também não é o espírito. A mente é a linguagem do espírito. É o campo onde o espírito se exprime e se manifesta. Mas o espírito ainda é mais amplo do que a própria mente. Eu uso algumas ilustrações do artista plástico americano Alex Gray, que eu gosto muito, que ilustram a realidade física integrada na realidade energética e na realidade espiritual. Então vejam esta, por exemplo. Vocês veem que ele mostra a matéria
ele mostra o campo energético. Esses pontos brilhantes brancos com estas linhas brancas são os canais ou meridianos por onde circula a energia vital no corpo etérico. Vocês podem ver os músculos ali de vermelho, podem ver os nervos de amarelo, vocês podem ver as veias e as artérias e podem ver esta energia eletromagnética que envolve todo o corpo e esta energia no formato de onda que se irradia a partir do chakra frontal no centro entre as nossas sobrancelhas. Esta onda vem lá de um ponto central do nosso cérebro físico, que é um portal que comunica o organismo físico com o organismo espiritual de uma forma mais intensa, que é a glândula pineal. A glândula pineal, que André Luiz descreve no livro Missionários da Luz, que René Descartes chamou de a sede da alma, é a glândula que faz como se fosse uma conexão intensa entre o campo mental mais profundo e o campo superficial. Então, as ondas do pensamento, elas são irradiadas da mente, elas percorrem o organismo perispiritual e afloram no corpo físico por este ponto específico que é a glândula pineal no centro do cérebro, mas também percorrem todo o organismo imantando e irradiando, junto com as células físicas, este campo eletromagnético que existe ao nosso redor. De tal maneira que nós criamos uma identidade espiritual. Qualquer espírito que se aproxime de nós, com a sua capacidade de sentir do corpo espiritual, porque o corpo espiritual sente no corpo inteiro, né, não tem as funções localizadas num órgão, elas são universalmente distribuídas no corpo espiritual, como Allan Kardec ensina. Este espírito é capaz de sentir, por ressonância magnética, a natureza do campo que você vibra, o conteúdo do que você pensa, do que você sente, a natureza das suas criações mentais, até mesmo o produto da sua saúde física ou da ausência dela, porque este campo magnético, como uma identidade espiritual, como uma digital espiritual, ele envolve tudo aquilo que nós somos. Mas, para além deste campo, que é ao longo de todo o corpo, nós irradiamos a onda do pensamento, que vai buscar as ondas afins e vai estabelecer o fenômeno da ressonância magnética. Isso significa que estas ondas vão se somar, entrar em consonância quando elas estiverem vibrando no mesmo diapasão, ou seja, na mesma frequência. No livro Evolução em Dois Mundos e também no Mecanismos da Mediunidade, André Luiz vai explicar que cada natureza de pensamento tem um comprimento de onda e uma frequência específica. Então ele diz que os pensamentos de natureza inferior, eles têm a grande amplitude, que é o tamanho da onda, e tem baixa frequência. Então são ondas assim, ó, que ciclam devagar e com grande amplitude. Já os pensamentos de natureza elevado ou superiores, eles têm baixa amplitude e grande frequência. Então eles ciclam assim, ó. E estes pensamentos superiores têm alto poder de penetração, porque esta grande frequência e baixa amplitude produz como um bisturi energético que tem um grande poder de penetrabilidade, enquanto estas ondas longas não. É por isso que nós vamos compreendendo os fenômenos que o Espiritismo nos explica, demonstrando, por exemplo, que na realidade espiritual, cada espírito se situa no local que estiver em consonância com o peso específico do seu corpo espiritual. Porque as ondas que emite e o peso específico do seu perispírito lhe permite estar numa região X ou Y. Acontece que os superiores, que vibram em ondas curtas ou super ultra curtas, conseguem alongar as ondas e, se quiser, fazer o descenso vibratório e sair das altas esferas e virem para as mais baixas e visitar, por exemplo, aqueles que ainda estão prisioneiros ali. Mas os que estão vibrando em baixa frequência não conseguem elevar a sua frequência em intensidade suficiente para estar nas regiões superiores. Só o fazem depois, às vezes, de grandes processos de transformação íntima, em que vai, através de uma prece, sensibilizar-se verdadeiramente e promover uma mudança de vibração importante. Esta ideia ela é muito importante porque nós vemos que cada um de nós se situa
no local que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos nos permitem. Esta outra imagem dá uma maior clareza para nós. Eu gosto muito dessa frase de Emmanuel. Assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Olha que bonita esta imagem. A aranha tece a teia a partir dela. A aranha escolhe aonde ela coloca os pontos da teia. Mas depois que ela forma a teia, ela vive no centro da teia. Ela se alimenta do que a teia captar. Ela locomove-se através da teia. Ela sobrevive graças à teia. Então, a aranha cria a teia, mas depois se torna codependente dela. Nós escolhemos a natureza de vibração, a extensão da onda pela natureza superior ou inferior. Estabelecemos pontos de conexão com outras mentes que pensam iguais, com ondas mentais que viajam o universo, com realidades que vibram na mesma frequência, e vamos estabelecendo pontos de conexão magnética. E passamos a viver no centro desta teia que nós mesmos criamos. E o que acontece é que tudo que toca a teia, nos toca. Assim como tudo que a aranha capta através da teia, ela come, tudo que toca esta teia energética é absorvido por nós, passa para o nosso organismo, passa a ser sentido. Então, André Luiz vai dizer que onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Existiu o pensamento, vai ser emitido onda, vai estabelecer corrente mental. A corrente mental vai buscar as suas afins e vai estabelecer rede. Aonde existiu uma rede, é via de mão dupla. É igual uma rodovia de mão dupla. Vai e volta. Isso significa que a onda vai ser emitida, mas também vai reverberar e vai retornar. E assim nós ficamos em circuitos fechados, com aqueles que pensam de maneira semelhante, que sentem de maneira semelhante, e passamos a viver respirando o clima mental que nós mesmos construímos para nós. Com aquelas companhias espirituais que têm associação conosco, com os encarnados que vibram na mesma frequência e tudo mais. Por isso que obsessor não é invasor. Obsessor é convidado. Obsessor é hóspede. Ele é recebido na casa mental, ele é abrigado na casa mental e ele é confortado ali dentro da casa mental. Daí o Evangelho dizer que, tendo o demônio saído do homem, se volta e encontra a casa varrida e adornada, retorna e com ele 7 mais. E a situação agora é pior do que a anterior. O Evangelho está dizendo, olha, se há uma dissociação vibratória, através do passe, através de uma prece, através de uma transformação momentânea, através de uma reunião mediúnica, se há um socorro espiritual que nos dissocia de energias ou de espíritos, mas se nós permanecemos ali dentro, com aquela casa mental, na mesma frequência e vibração, não só irá retornar aquele hóspede, como irá trazer toda a família, de mala e cuia, né? Olha, eu fui por Orlando e gostei, é bom demais. Como dizem em Minas Gerais. Agora vamos todo mundo, não é assim? Vem sozinho, depois não traz a família toda? Então, se nós não mudamos a frequência do pensamento e do sentimento, o nosso campo mental e magnético permanece aberto para essas naturezas de influência. E nós passamos a viver na interdependência contínua. E passamos, naturalmente, a sentir os efeitos disso. Então, o campo magnético ele é extremamente importante. Eu gosto muito dessa imagem do Alex Gray, porque esta imagem ela é um resumo disso tudo. No momento em que o pensamento vibra para o exterior, ele influencia o fluido cósmico universal que está ao nosso redor. Esse fluido, Allan Kardec vai explicar no Livro dos Espíritos e também no livro A Gênese, ele é um fluido base, ele é um fluido totipotente. Tudo que toca ele tem o poder de transformá-lo, e ele tem a força de transformar-se em qualquer coisa. Então, eu costumo comparar, numa linguagem bem simples, aqueles sucos de pozinho que a gente tinha lá no Brasil antigamente. Os quisucos. Vocês lembram do quisuco? A água em si mesma é inodora, insípida e incolor, não é verdade? Mas na hora que eu pego aquele pozinho e coloco dentro da água, ela ganha cor,
cheiro, sabor, densidade específica, e agora ela não é mais água, ela é suco. Particularmente que suco, né? Dá uma gastrite danada. Então, aquele produto está alterado. O nosso pensamento é o pozinho. O fluido cósmico universal é a água. A gente joga esse pozinho na água que está ao nosso redor e ela vai ganhar forma, cor, cheiro, densidade, conteúdo, de acordo com a natureza do pensamento ou do campo mental e com a natureza do conteúdo emocional que abastecer aquilo que for formado. Então, no momento que nós pensamos, se esse pensamento é um pensamento rápido, ele aparece como um relâmpago no nosso campo magnético. Aparece e desaparece. Forma uma imagem, mas ela logo se desfaz. Mas se eu penso com frequência, ou se eu sustento aquilo que eu penso com uma carga emocional intensa, aquilo ganha uma vida temporária. Então, se eu penso numa maçã e fico pensando nela, essa maçã passa a existir aqui. E se essa maçã me foi dada por uma pessoa querida e ela tem um significado emocional para mim, ela vai ficar abastecida por um quanto emocional durante um tempo. Então, vocês imaginem se eu penso em vingança durante 10 anos. Eu fico magoado durante 10 anos. Eu às vezes não penso em vingança direta, mas cultivo aquela mágoa. Do meu lado externo, no campo magnético, vai se formar uma forma mental inerente àquele conteúdo que eu penso continuamente. Vai ficar abastecido pelo conteúdo que eu vou cultivar durante o longo dos anos. Acontece que aquela forma é como um polvo. Tem tentáculos magnéticos que se ligam ao nosso corpo físico, se ligam ao nosso campo emocional e retroalimenta. Eu abasteço a forma mental com conteúdo e ela me abastece com o que eu enchi. É igual uma caixa d'água que eu vou cultivando e depois ela me retroalimenta. E por isso que vai ganhando sempre um negrito a mais. Sempre, né, igual ao computador, que a gente coloca um negrito ali na fonte, né, e ela fica mais intensa. A gente vai retroalimentando. Aí, de repente, eu resolvo trabalhar pelo perdão. A mensagem do dia nos disse: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho. Aí eu começo a trabalhar pelo perdão. Mas eu cultivei aquela forma mental durante largo tempo, não foi? Ela não está ali? Até que ela alige-se de mim, ela é um reservatório. E no começo eu preciso trabalhar para resistir àquela conexão e aquele circuito fechado que eu estabeleci com aquela forma pensamento e que está me retroalimentando. E junto daquela forma mental tem outras mentes que pensam iguais e que estão conectadas a ela. Então vocês já imaginaram como que fica a rede? Por isso que Jesus diz para nós, vigiai e orai. Porque vigilância é transformação consciente. E oração é conexão com os altos padrões da vida, para transformar-nos de dentro para fora. Então nós formamos criações mentais o tempo todo. E essas criações mentais vivem nos retroalimentando. Aqui vocês viram uma imagem muito bonita que é de um campo produzido pela oração, olha. Um campo magnético harmônico, elevado, a pineal iluminada. E naturalmente, quando este campo se estabelece, se essas criações mentais que nós fizemos são fracas, elas são expulsas por repulsão vibratória natural. Se vem um passe magnético e nos dá uma limpeza energética, aquele jato de energia que uma vontade exterior está projetando sobre nós, promove uma expulsão também das formas mentais negativas e das conexões. Tudo isso vai liberando o nosso organismo físico da pressão que ele sofre dessas cargas energéticas. Naturalmente, o resultado é mais saúde, como nós vamos ver. Então eu gosto muito dessa imagem porque ela é um resumo. Aquilo que vocês estão vendo ali em cima é o chakra coronário aberto, que é este centro energético que nós temos no alto da cabeça. Aberto, recebendo o quê? Recebendo as formas mentais superiores. Aquelas como se fossem fumacinhas e formas pequenas que vocês veem ali, são ideias, campos de ideias, de formas mentais que estão sendo recebidas. Por quê? Porque essa pessoa está no processo da criação. E no processo da criação, ela está conectada àquilo que está criando, está fazendo um quadro. Ela projeta todo o magnetismo dela sobre o quadro. Vocês podem ver que todos os chakras, incluindo os olhos, irradiam o seu magnetismo pessoal. Mas não só. O que vocês também observam?
Dá para apagar essas luzes da frente, por favor? Momentaneamente. Atrapalha você, Luciano? Não. Então, olha aqui, ó. É porque para ficar mais nítido lá. Vocês estão vendo que esta pessoa irradia um campo magnético oriundo do seu campo de pensamento e sentimento de coloração azul, não é verdade? Esta coloração está em ressonância com seu mentor espiritual, que vibra na mesma frequência. Vocês vejam que os espíritos fazem um esforço e abaixam a vibração deles, e esperam que a gente faça um esforço e suba a nossa, para a gente se encontrar ali no meio. Mas eles frequentemente abaixam a deles muito mais do que nós elevamos a nossa, né? Porque a gente dá uma canseira neles. Como a maioria das vezes a gente se comporta como criança, então a gente obriga eles que nos busquem lá embaixo, para poder fazer o que a gente precisa fazer. Vocês vejam que o mentor está irradiando o pensamento diretamente sobre a glândula pineal dele, na verdade sobre o campo mental, e está influenciando-o com uma força criativa. Mas não só o mentor. Vocês estão vendo que tem outros espíritos em volta? Que são ali representados pelos grandes pintores da humanidade, que o artista quis colocar, não é? Temos ali a Tarsila do Amaral, nós temos ali Frida Kahlo, nós temos ali Van Gogh, nós temos até Einstein ali também representado. Representando o quê? Aquelas figuras cujas mentes vibram na mesma frequência do que ele cria. Porque assim é no dia a dia, nós atraímos quem vibra na mesma frequência. Vocês percebem que a coloração daqueles espíritos está a mesma do mentor, não é verdade? Mas percebam que ali embaixo também tem uma outra natureza de espíritos. Vocês estão vendo? Que está ali na espreita, ó. Nas sombras. Esperando o quê? Vocês estão vendo? Quem viu? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso. Então ali embaixo tem uma outra natureza de espíritos que não consegue estabelecer vibração de sintonia com ele. E o que está aguardando? Está aguardando que ele mude a frequência. Na hora que ele mudar a frequência, numa invigilância, num ataque, numa crise de orgulho, de vaidade, de nervosismo, de agressividade, de violência, de ciúme. Então o que acontece? Aqueles ali aproveitam e entram naquela vibração. Então isso aí, gente, é o básico, é o que acontece todos os dias com todos nós. Em vez de um quadro, podia ser fazer uma comida, escrever um documento, digitar no computador. Esse processo está acontecendo todos os dias. Lá na minha casa, só eu sou espírita. E minha mãe é artista plástica por natureza. E aí um dia ela estava pintando um quadro e ela estava tentando fazer uma técnica que ela não conseguia de jeito nenhum. E aí depois de uma tarde inteira tentando, cansada, ela largou o pincel e falou assim: bom, se aquilo que o Andrei fala é verdade, deve ter algum espírito que possa me ajudar. E aí ela falou que ela resolveu fazer um teste, fez uma prece e pediu para Monet, para Renoir, para Picasso, né? Porque minha mãe é bastante humilde. Aí, de repente, ela conta que ela sentiu um impulso, pegou o pincel e fez a técnica com a maior facilidade. Olhou o resultado e falou assim: meu Deus, é verdade. Eu outro dia contei para ela que eu contava este caso na palestra, ela disse: meu filho, mas não foi assim não, você tá mentindo? Aí eu: foi? Não, mãe, tô mentindo? Ela: tá. Não foi para Renoir, nem para Monet, nem para Picasso que eu pedi, não? Foi não? Não, foi não, meu filho, foi para Michelangelo. Aí eu falei: bom, agora tá garantido que a senhora é verdadeiramente humilde. Mas o que provavelmente aconteceu naquela tarde? Devia ter um espírito qualquer do lado dela, não desses grandes pintores. Um espírito pintor qualquer que conhecia a técnica, tentando influenciar ela a tarde inteira, mas ela não a permitia porque não abria frequência. Um dos motivos da gente não abrir frequência é a gente tentar fazer autonomamente por nossa própria conta. O orgulho de querer dizer: eu que fiz, eu que sou o autor, eu que sou responsável, eu que decidi, eu que criei, eu que tomei a frente, eu que falei, eu... Lembra, toda frase que começa com eu já contém aí um traço obsessivo. Porque todo aquele que é verdadeiramente humilde não precisa do eu. O eu aparece com naturalidade. Então, ela com certeza ficava ali naquela postura de quero fazer sozinha e não abria a guarda para quê? Para aquele que queria influenciá-la poder ajudar. Mas na hora que abriu a prece e que irradiou-se o pensamento, então recebeu toda aquela carga energética. Então, o que esta realidade toda tem a ver com a saúde e a doença, né?
Nós construímos este raciocínio da força e potência criadora do pensamento para nós compreendermos que tudo aquilo que a gente cria no externo, nós criamos igualmente no interno. Toda esta potência de ação do pensamento que atua sobre os circuitos exteriores também cria ressonância interior. Então, Emmanuel vai dizer no livro Roteiro esta frase que é um verdadeiro tratado. Ele diz: o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Vamos dissecar isso daí. O nosso corpo é formado de células. As células são os tijolinhos do corpo. Mas as células são formadas de substâncias, e as substâncias de átomos e partículas subatômicas, como os nêutrons, os prótons, os quarks, não é? Então nós temos ali no mundo subatômico uma realidade muito profunda energética. O nosso organismo, na verdade, é uma realidade atômica vibrando e nos dando a ilusão de ser inteiriço. Então o que acontece é que o pensamento vem lá do mais profundo e, sem solução de continuidade entre os corpos, ou seja, sem nenhum buraquinho entre eles, mas estando bem jungidos um ao outro, aquele quantum magnético toca o universo subatômico, fazendo-o vibrar e modificando as substâncias no interior da célula. É como se o pensamento fosse um terremoto, que vem lá de uma camada muito profunda e você pode sentir balançar a estrutura na superfície. O pensamento, portanto, faz vibrar os corpos espirituais, faz vibrar as substâncias dentro da célula e muda o funcionamento dentro da célula. Muda a ativação dos genes, muda o produto dos genes, muda a produção de proteína dentro da célula, muda tudo. Será que a medicina concorda com isso? Isso aqui é uma célula. E a célula funciona assim. Esse roxinho é o núcleo. Ali dentro está o DNA, com os genes. E dali sai a ordem que vai se executar nesta outra parte que não é roxinha, que se chama citoplasma. Então é como se o núcleo fosse o presidente da empresa, que dá as ordens através dos genes, e lá de dentro a ordem sai para ser executada no pátio da usina. Antigamente a medicina pensava que os genes mandavam sem nenhum controle. Pensava-se que a célula era uma monarquia e que os genes se comportavam como reis. Mas aí nós fizemos o projeto Genoma, para conhecer todos os genes do corpo humano. E no ano 2000, quando isto foi encerrado, descobriu-se que nós temos poucos genes a mais do que um pé de milho, do que uma mosca da fruta, e alguns genes a menos que alguns insetos. Descobriu-se, portanto, que não é o número de genes que determina a complexidade da vida humana, mas a interação destes genes e, sobretudo, a capacidade humana de promover mutação genética, de criar novos genes e recombiná-los. E então começou-se uma outra área muito profunda dentro da biologia molecular e da medicina, chamada epigenética. Epi significa acima de. Então é o que está acima da genética. O que se descobriu? Descobriu que existem uma série de moléculas que circulam no sangue, passam para os espaços que estão entre as células, né? Porque as células são como se fosse uma casinha do lado da outra. Tem aqueles espaços, igual tem entre uma casa e outra, tem os espaços entre uma e outra. Claro que são espaços microscópicos. Nós chamamos de espaços intersticiais, que estão entre as células. Então as moléculas saem do sangue, passam para estes espaços e como que se grudam nas paredes das células, né? Na parede da casa. E dali promove uma sinalização para dentro da casa. Aqui vocês veem a membrana da célula, ó, é como se fosse a parede da célula aumentada. E o que vocês estão vendo aqui são as proteínas de membrana, aonde essas moléculas se ligam e produzem sinais lá para dentro. Resumindo, o que é que a medicina sabe, o que é que a epigenética descobriu? É que são as moléculas que controlam a expressão dos genes. Que 95% dos nossos genes são igual interruptores de luz, precisam ser ligados e desligados. Só 5% estão permanentemente ligados para garantir a vida. Os outros 95% precisam ser
ativados ou desativados. O que é que ativa ou desativa esses genes, segundo a medicina? O conjunto de moléculas que está no sangue. A pergunta é, de onde que vêm essas moléculas? Vem parte da nossa dieta, do que nós comemos, bebemos ou passamos no corpo, vem das irradiações que nós sofremos, vem do que nós fazemos com o nosso corpo e organismo físico, mas o que a medicina descobriu e que é muito fantástico é que a maioria destas moléculas é formada dentro de nós mesmos, quando nós temos pensamentos, emoções e sentimentos. Então nós descarregamos estas moléculas, é como se abríssemos a caçamba do caminhão e jogasse no sangue um monte de moléculas a cada emoção, a cada pensamento, a cada sentimento. Acontece que esse conjunto de moléculas despejado no sangue vai circular no corpo inteiro, vai lá na célula de qualquer parte, dizer para os genes assim, ativa ou desativa. Então veja a somatória dos pensamentos. O Espiritismo nos diz, correntes de pensamento ou infracorpúsculos, porque Emmanuel é tão de vanguarda que ele antecipa a física quântica, que nos fala da dualidade onda-partícula, que uma mesma estrutura pode atuar ora como onda, ora como partícula. No texto dele ele diz que o pensamento age como infracorpúsculos ou linhas de força. Olha que interessante. Onda ou partícula. No universo subatômico, gerando alteração nas substâncias dentro da célula, mudando a ativação ou desativação dos genes. Medicina epigenética nos diz, moléculas que vêm do meio ambiente externo, através da dieta e do comportamento, somam-se ao meio ambiente interno, pensamento e emoções, e ativam ou desativam substância. O que é isso? Chave e fechadura. Acontece que o Espiritismo não só fala o que a medicina e a epigenética estão descobrindo agora há 50 anos, como já ainda está além, dizendo não só tudo o que está sendo descoberto. Nós já dizíamos, como ainda dizemos mais. Além de todas as moléculas que circulam no sangue, a força eletromagnética do pensamento atua diretamente, modificando o interior das células. Se assim é, sinais e sintomas da nossa célula não são vitimismos que nós passamos. São mensagens geradas nas nossas funduras. Sinais e sintomas refletem a nossa alma. Brigar com os sintomas do corpo, brigar com as doenças do corpo, é a mesma coisa que brigar com o televisor pelo conteúdo da série que ele transmite. O televisor é só aparelho. Aquela série foi gravada no estúdio, um roteirista escreveu e personagens gravaram. Pois o roteirista é o espírito, os personagens, tudo que nós atraímos pelo nosso campo mental e emocional, e o script, a onda de pensamento e sentimento, que vai chegar até essa aparelhagem física que é o corpo físico e vai ser o quê? Interpretada na forma de imagens. Então, sinais e sintomas que acontecem no nosso corpo são movimentos em nós, são recados da alma. Querem fazer um movimento por nós, querem dizer algo para nós. Nós somos os autores de tudo que acontece conosco. Ninguém é vítima de nada. O que acontece no seu corpo físico, seja a saúde que você tem, seja a doença que você está, ela é uma construção sua. E qualquer coisa que seja, é para o seu bem, é para o seu crescimento, é para o seu progresso. Porque quando as nossas células manifestam sintomas, elas estão dizendo assim para nós, com essa qualidade de pensamento e de sentimento eu não fico equilibrada. Com essa natureza de frequência mental e emocional contínua, eu não me sustento. Com essa criação energética, eu não fico estável. E ao dizer isso, o nosso corpo está dizendo para nós, retorne ao bem pensar, ao bem falar, ao bem agir. Ou em outras palavras, reveja a tua conduta, reeduque o seu pensamento e o seu sentimento, repense as suas decisões, veja o que é que você constrói para si mesmo. Daí é muito útil que nós utilizemos as pílulas e façamos as cirurgias, porque é necessário tratar o corpo, mas não basta. É preciso, junto disso, renovar os padrões do pensamento e do sentimento. Apenas utilizar pílulas ou cirurgias é como dar uma demão de tinta em parede mofada. Fica linda, por alguns dias. Porque o problema da parede não é o mofo. O mofo, na verdade, sempre existiu lá. O problema da parede é a umidade
que se tornou contínua, permitindo ao mofo se desenvolver. Vírus e bactérias já estão no nosso corpo sempre. Mas de repente algo nesse corpo permite que eles desenvolvam. Então é justo tratar a parede, tem que tirar o mofo dela. Mas é essencial curar a infiltração. A infiltração em nós é sempre de natureza moral. São as decisões que nós tomamos. É a postura que nós temos diante da vida. Porque até mesmo os hábitos físicos que nós temos, a ausência ou presença de exercício físico, o comer de mais ou comer de menos, o comer com qualidade ou sem qualidade, também é moral, porque reflete o quanto de alto amor e autocuidado nós temos com essa aparelhagem perfeita que Deus nos deu. Quem não se exercita, quem não cuida da sua alimentação, quem não zela pelo bem-estar do seu corpo, está menosprezando o instrumento divino que Deus ofertou. E quem faz assim, está vivendo inconscientemente uma pulsão de morte. Há algo em si que é morrer. Pulsão de morte é um termo da psicanálise que diz dos movimentos autodestrutivos, muitas vezes inconscientes, que nós temos em nós. Porque quando nós nos amamos, nós começamos a ter atenção. Então eu vou regular minha dieta, então eu vou controlar minha vontade no que eu faço, no que eu como, então eu vou me trabalhar para me exercitar, para me buscar conduzir de uma maneira saudável, eu vou buscar quem possa me ajudar, a consulta médica, o movimento, não é? É interessante observar. A maioria das pessoas que buscam os consultórios médicos e as casas espíritas para tratamento espiritual não quer cura. Quer somente anestesia. Quer só se ver livre do sintoma e do sofrimento. E se ver livre do sintoma e do sofrimento é justo, é parte do processo de cura. Ninguém quer sofrer. No entanto, não é cura. Porque cura pressupõe muito mais do que se ver livre do sofrimento. Cura pressupõe mudança, transformação interior. Cura pressupõe ampliação de consciência, renovação de conduta. De que adianta eu colocar minha mão no fogo e me queimar e ir lá no médico para que ele tire a minha dor e ele com eficácia me aplica um analgésico e um anestésico que me isenta de dor. Então eu olho para aquele braço e já não sinto mais momentaneamente aquela dor. E vou lá e volto a colocar minha mão no fogo. E volto a queimar uma extensão maior. E a lesão agora é mais destrutiva do que a anterior. Emmanuel diz então, é muito justo que nós procuremos as casas espíritas e saiamos renovados pela prece que nos realimenta, pelo passe que nos socorre, pelo amparo espiritual que nos visita, pelos benefícios do alto. No entanto, é imprudente sair daquela porta para fora e retornar para os mesmos caminhos que nos enfermaram ou que nos desequilibraram. Daí tratamento espiritual, cura em visão espírita, não ser nem o passe, nem as atividades exteriores. Tratamento espiritual é evangelho-terapia, é renovação íntima, é transformação por dentro, através dos princípios do evangelho, porque verdadeiramente tratado é aquele que se autoilumina, promovendo a plenitude interior através da sintonia com o evangelho. O resto é recurso de socorro, é recurso de misericórdia, é recurso de salvação, que o alto nos destina. Mas se nós não decidirmos pela nossa transformação íntima, se nós não nos comprometermos com a nossa melhoria, se não ampliarmos a consciência para sabermos o que acontece conosco diante daquela dor ou daquela prova que nós passamos, então nós estamos pedindo a vida somente para nos adiar a prova ou para trazer outra mais intensa ali para frente. Como Jesus disse para o paralítico da piscina de Betesda, quando o encontrou depois no templo, eis que já está são. Não tornes a pecar para que não te suceda algo pior. No livro O Homem Sadio, o espírito Joseph Gleber vai dizer que saúde é a real conexão criatura-criador. Então, saúde, do ponto de vista espiritual, é a nossa real conexão com a fonte, que é Deus. Jesus encontrou aquele homem no templo. Templo é o lugar onde a gente adora a Deus. Então, Jesus viu que ele estava momentaneamente sadio. Mas como Jesus sabe que a nossa saúde é temporária, porque temos uma série de coisas que ainda estão ocultas a nós mesmos, na nossa sombra interior, e de questões espirituais que ainda virão para serem reeducadas, resgatadas, então Jesus diz para ele, não tornes a pecar, para que a vida não te traga algo pedagógico mais intenso. O que é pecado?
Pecado significa, na palavra grega, amartia, que é a tradução do sânscrito, significa errar o alvo, passar ao lado. Jesus estava dizendo para aquele homem, não tornes a errar o alvo para que você não busque uma experiência pedagógica mais intensa, porque o alvo da vida é o amor. E talvez você esteja mirando no amor, mas utilizando o instrumento errado. A mesma coisa que Jesus disse para Maria de Magdala quando a conheceu. Ela que era uma cortesã famosa, acostumada a ser celebrada pelas suas características físicas, Jesus a amou com um amor excelente. E ela sentiu pela primeira vez um amor que não a abrasava. E ela viu que aquele homem a amava de forma distinta. E ele disse para ela, Maria, eu te amo sem desejar-te. A tua sede de amor é verdadeira. O poço em que buscas é que está contaminado. Olha que linda a fala do Cristo. Maria, eu reconheço que o teu coração anseia amar, mas acontece que essa natureza de amor que você está buscando não tem para ser ofertada aí onde você busca. Não tornes a errar o alvo. Não tornes a usar do instrumento inadequado. Modifica a ti mesmo. Retoma tua rota. Então o que a doença está falando para nós, o que o sintoma está falando para nós é reeduca a tua rota. Corrija o teu alvo. Muda o instrumento para onde você mira os teus esforços, a tua atitude, a tua decisão. Foca no seu alto amor, em engrandecer Deus em ti, em perceber o Cristo na tua presença, em sentir-se parte dessa grandeza que é a vida, em saber que você é morada do Santo Espírito de Deus, que você é presença divina, o Deus imanente e o Deus transcendente. E pergunta a ti mesmo, olhando para os teus sintomas, o que vocês têm a me dizer? Nós podemos dialogar com o nosso corpo. Numa visualização criativa, numa prece, numa imaginação, nós podemos olhar para aquele sintoma e perguntar para ele, aonde você quer me levar? Porque às vezes nós não conseguimos descobrir o porquê. O porquê às vezes se esconde na poeira dos séculos. Mas com muita facilidade e atenção, nós podemos descobrir o para quê. Eu não sei como se construiu, mas eu percebo o efeito que tem em mim agora. Eu não sei como que esta hipertensão e esta diabetes apareceram, mas eu percebo que ela me dá limites, que ela me faz e me obriga a cuidar de mim todos os dias, que eu preciso olhar para o limite do que eu como, do que eu quero, do que eu tenho, que eu preciso escolher a qualidade do que eu ingiro, que eu preciso me exercitar. Então eu não sei como ela se construiu, mas eu vejo que o que ela faz para mim agora é me obrigar a me amar sem ter escolha. Então eu posso olhar no para quê e dizer assim, esta enfermidade me convida a uma reeducação para o amor, a uma reeducação para o autocuidado. Se nós fazemos isso com os nossos sintomas, se nós dialogamos com o nosso corpo, então além da anestesia, que as medicações, a cirurgia e o tratamento magnético através dos passes pode nos oferecer, nós promovemos a mudança dos padrões do pensamento e do sentimento. Nós mudamos esse campo magnético vibrado. E se mudamos o campo magnético vibrado, mudamos as associações espirituais, as conexões da rede, o que nós atraímos e o que vivemos. Mudamos toda a realidade, porque nós estabelecemos a natureza de campo que temos. Daí o nosso grande poder criador. Criamos fora de nós com as ondas que emitimos. Criamos dentro de nós com as ondas que atuam controlando as nossas células. E, em todo momento, estamos senhores da nossa vida, senhores do nosso destino. Por isso, André Luiz diz, se é possível hipnotizar a mente humana, com mais propriedade operar-se-á a magnetização das células para determinados efeitos no seu ajustamento. Ele está dizendo, nós podemos também hipnotizar as células, do mesmo jeito que se hipnotiza a mente. O que é o passe, se não um hipnotismo momentâneo? Uma energia magnética exterior que vai lá e fala para aquela célula assim, reharmonize-se agora, modifique-se agora. Ela modifica. Mas logo depois que a gente sai do passe e volta para as nossas vidas, ela volta a sofrer o comando do nosso campo mental. E se esse campo mental não está reanimado, então ela não se sustenta. Por isso, André Luiz diz que a mente reanimada reergue as células que a servem.
Otimismo, esperança, confiança, perdão, compaixão, bondade, benevolência, indulgência, caridade, tudo isso são ingredientes da sintonia com o amor de Deus, que promovem o bem pensar, o bem falar e o bem agir, que harmonizam as nossas células. Daí o Evangelho de Jesus, muito mais do que ser um código moral, é um código científico do bem viver. Jesus nos deu a ciência do amor, que é capaz de nos equilibrar e de nos reharmonizar para a vida. Então encerramos com Emmanuel, que nos ensina: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Estamos buscando e encontrando a todo tempo, refletido fora de nós, aquilo que somos, enquanto caminhamos para conhecer a grandeza divina que está dentro de nós e nos identificarmos com o pensamento do Criador através de Cristo e podermos nos tornarmos verdadeiramente co-criadores. Primeiramente na nossa própria vida, na co-criação sábia e elevada do que nós decidimos e posteriormente em tudo que a nossa vontade puder produzir. Tá claro isso, pessoal? Me expliquei bem? Muito bem. Por isso diz Mateus que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, porque o verdadeiro tratamento era o evangelho que Jesus pregava, a verdadeira medicação, o amor que ele vibrava, a compaixão que tocava os corações, o olhar de serenidade e compaixão que visitava com ternura cada espírito sofrido. E todas as vezes que nós fizermos isso, nós estaremos medicando a nós mesmos e ao outro para a saúde integral. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça neste caminho.